do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Eu vou falar um pouco sobre a renovação carismática. Essa aula é baseada num... Uma pessoa juntou os artigos do professor, resposta do professor, e formou um livrinho, né? Isso usei como base. Não vou tratar sobre todos os assuntos tratados pelo professor, mas as principais partes, né? Para começar, acho interessante colocar um vídeo que acho que é bem esclarecedor sobre o que é a renovação carismática e a essência dela. Esse aqui é o padre Jonas Habib, né? Ele está ensinando as pessoas a rezar em línguas, falar em línguas. Então, é um trecho, espetacular. Então, ele está ensinando as pessoas pela ação do Espírito Santo, ele vai ensinar as pessoas a falar em línguas, para se comunicar com Deus, né? Vale a pena, é bem curto, mas vale muito a pena. Não se preocupa, ele também não. Ele não vai entender. Não, a legenda é interessante, viu? Vocês vão ver que ela... Eu, infelizmente, não vou conseguir pôr o vídeo por causa do som. Mas eu vou pôr o som aqui. Não se preocupem que vocês vão... Só para vocês terem uma noção do que é falar em línguas. Esse aqui é o padre Jonas Habib. Ele está ensinando às pessoas um truque para falar em línguas. É um truque. É estranho, né? Porque é um truque, é o Espírito Santo que age, mas tem um truque para fazer isso. Exatamente. É simples. Como eu que vou começar a orar agora. Kandalabatu Shivani Kandakatu Shivalabari, a Kandalabaturi Shimani Katiri Kandali, Uyuvarita Labakari Shamani Kandali Kuri Kandaris, Yulivalaya Bandari Vikoti Kandish. Você pode começar a orar junto comigo. Às vezes, entendendo um outro, fica mais fácil. Reza junto comigo, solta a sua voz. Kandala Kalvi Kundalabaturi Shivanuri Katari, Yuvatari Batali Bati Shimani Katiri Kundalibati Shami. Mas eu não estou entendendo, nem eu. A coisa que mais o Senhor quer dos nossos filhos é que os teus filhos e filhas... Acho que isso aqui já é o suficiente, né? Isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem o que é a renovação carismática. Então, ele fala, na verdade, tem uma discussão, tem um padre, já adiantando um pouco, que ele fala o seguinte, ele está ensinando as pessoas a falarem em línguas numa missa. Na verdade, é uma coisa totalmente irracional, né? Não tem lógica nenhuma. Tanto é que ele fala, não, vocês estão entendendo, nem eu. Então, isso aqui é uma coisa totalmente irracional. Um padre, ele vai discutir, numa entrevista, ele vai perguntado o que ele acha das pessoas falarem em línguas durante a missa. Ele fala assim, não tem problema, desde que isso surja normalmente, naturalmente. Ele não gosta que seja provocado. Na verdade, ele está provocando isso na pessoa. Ele está ensinando. Né? O que é um absurdo, né? Mas isso aqui mostra, na verdade, porque eles falam que isso aqui é uma ação direta do Espírito Santo na pessoa. Então, nasce de dentro da pessoa. Já é muito estranho isso, né? Só que eu estou antecipando bastante do que a gente vai tratar. Mas assim, você vê a loucura, quer dizer, uma irracionalidade tremenda. Fica até difícil, sobre um aspecto, né? Como é que você dá um argumento para uma pessoa lógico, racional, para converter uma pessoa dessa? Uma pessoa que aceitou isso, sinceramente, não tem... Como é que você dá um argumento de fé, demonstra alguma coisa para a pessoa? Como é que ela aceita isso? O Espírito Santo fala diretamente, sem sentido nenhum, né? É só para vocês terem uma ideia do que é a renovação carismática. Isso aqui já seria o suficiente, né? Mas a gente vai tratar um pouco sobre a origem dela, né? Bom, a renovação carismática católica, eles falam que ela começou mais ou menos no meados de 1960. A data também é interessante, né? Que a gente estava justamente no período do Vaticano II. Incrível que todo mundo vai falar que surge nesse período, né? E com elementos de unir o catolicismo incorporando elementos do pentecostalismo, né? Orações em línguas, liturgia animadas, encontros pessoais com Cristo, na morte, né? A pessoa vai ser julgada, tem um encontro bem pessoal com Cristo, né? E eles falam,
aqui eles falam, alega-se no Brasil, que a finalidade é trazer as pessoas dos católicos que estavam abandonando a fé. Né? Então, por isso que eles tinham uma forma de trazer as pessoas. Mas, obviamente, que você vê que isso aqui é o contrário. A gente percebe que as pessoas que entram na renovação carismática, muitos deles abandonam a fé, vão para o protestantismo. E qual que é a prática deles? É tentar um encontro pessoal com Cristo, né, pelo amor de Deus. Né? Então, o Espírito Santo agindo de forma diretamente dentro da pessoa, na alma da pessoa. Né? Isso aqui começou, é o final de semana de Duquesne, né, que foi um retiro que foi feito por alguns católicos, junto com o pessoal do pentecostalismo, onde tiveram uma ação do Espírito Santo. Né? E isso aqui foi derramado nos corações, como eles dizem, nos corações dele, o Espírito Santo que foi dado para eles. Essa origem, na verdade, ela é bem anterior. Isso aqui vai remontar a 1900, pouco final do século XIX, início do século XX, justamente um período que coincide com o modernismo, né? E que vai surgir o pentecostalismo católico junto com o protestante. Mas essa origem vai justamente ter nesse período. Alguns autores eles vão fazer uma relação mais profunda com o pietismo. Eu não coloquei aqui, mas você vê que alguns estudiosos vão falar que isso aqui vem do pietismo, depois ficou um pouco sumido, depois vai surgir quando vem o modernismo. Exatamente, a mesma origem. Então, quer dizer, você vê que a origem da RCC, desse movimento carismático, é protestante. Né? É o que o professor coloca, né, que é justamente isso aqui. Né? É impossível uma árvore boa dar maus frutos e uma árvore má dar bons frutos. A origem da RCC é protestante, não vai ter frutos bons. Tá? Qual a finalidade deles? Né? Eles falam, isso aqui são os autores que defendem a RCC, que é restaurar a verdadeira face da igreja. Ela teria sido perdida. Isso não é novidade, né? Isso aqui, outros grupos vão falar isso, que é muito fácil. Perdeu-se simplesmente, então vamos restaurar. E a pergunta que a gente se coloca é quando isso aconteceu, né? E quem perdeu. Né? Porque então isso aqui eles estão admitindo que a igreja não foi depositária da fé, obviamente. Né? E onde ficou esse depósito? Porque se alguém perdeu, de repente ressurge, eles foram buscar isso aonde? Né? Isso aqui eles acabam, é um subterfúgio, né? Para justamente esconder a origem deles. Né? E essa restauração que eles fazem se daria pelo batismo do Espírito Santo, que é isso aqui alguns reconhecem como se fosse quase um sacramento, mas por causa dos problemas que não tem o oitavo sacramento, eles acabam negando, mas na prática, né, isso aqui ele tem uma ideia de sacramento. Então, na verdade, eles acabam caindo numa condenação do Concílio de Trento, que é justamente isso. Alguns autores confessam que os batismos é distinto do sacramento, mas eles têm uma ideia de sacramento. Tem todos os elementos como se fosse realmente uma pessoa receber. Tem até fórmulas próprias, parece. Eu não coloquei aqui, mas assim, alguns autores falam que tem até uma forma própria para fazer isso. Mas aqui tem o Concílio de Trento, né, que fala que são 7 sacramentos, e quem fala diferente está excomungado. Mas mesmo que você não coloque como um sacramento, né, eles falam que não é um sacramento, você tem um problema do Código de Direito Canônico, que é a simulação de sacramento. Que é um outro problema, é uma pena menor, mas também está errado. Também é uma coisa punível, que você está simulando um sacramento para uma pessoa. Mesmo que você fale que não é o oitavo sacramento, mas você tem todos os requisitos para que isso aconteça, nós vamos cair, obviamente, na simulação do sacramento. Ou seja, de uma forma ou de outra, já temos um problema seríssimo, que você cai no anátema do Concílio de Trento, você vai cair numa pena canônica, que também não é um anátema, mas é uma pena canônica. Quer dizer, você tem uma origem protestante, você tem uma prática de unção do Espírito Santo, que eles fazem sabe lá de que forma, mas com uma finalidade que se fosse um sacramento. O que eles alegam, né, para justamente que eles alegam que o Espírito Santo sobra onde quer, né, então eles convencem as pessoas que elas de fato possuem Deus em si mesmas, ou seja, na verdade isso aqui busca, como você vê, essa prática, ensinar uma prática para a pessoa falar em línguas, qualquer coisa,
tem que nascer dentro dela. Isso indiretamente ou diretamente, alguns, que vai estimular que a pessoa fique orgulhosa, obviamente, né? Deus fala comigo, pronto, está tudo resolvido. E indiretamente você está reconhecendo que Deus está dentro de você, efetivamente. Né? Isso aqui E, obviamente, isso aqui vai acabar atacando a autoridade da igreja, toda a doutrina católica, né? E uma pessoa, obviamente, que chega nesse ponto, realmente acaba nos submetendo a... Inclusive, tem algumas pessoas que até falam isso, que quando eles estavam numa cerimônia da RCC, quando o padre intervinha para fazer alguma coisa, eles achavam um absurdo aquilo. Por exemplo, era uma missa, o padre tinha que continuar a missa, eles estavam falando todo mundo em línguas, então eles achavam um absurdo o padre fazer aquilo, porque estava atrapalhando exatamente, estava atrapalhando Deus. Eles aceitavam, mas no fundo eles reconhecem que aquilo era um absurdo. O padre não tinha mais ou menos esse direito, né? Porque eles são mais que o padre, né? Afinal de contas, né? Porque o padre está lá só para... Né? Deus está em mim, né? Quem é o sacerdote para fazer alguma coisa diferente? Obviamente, isso aqui vai trazer uma oposição entre carisma e autoridade institucional, o que coloca uma contradição na própria divindade, né? Porque Cristo fundou a igreja, né? Mas o Espírito Santo deu o carisma de qualquer forma. Então, quer dizer, em Deus havia uma contradição. Né? Cristo vem cá, funda uma igreja, coloca toda uma forma para ser seguida, para ser distribuídos sacramentos, aí depois vem o Espírito Santo e exatamente, uma coisa fica... E pronto, não precisa mais dessa hierarquia, né? Inclusive, o carismatismo, no fundo, eles acabam não reconhecendo a autoridade do Papa, recusam obedecer ao Papa. Porque o Papa, eu tenho que obedecer o Papa? Não tem lógica essa Deus está dentro de mim, então não tem porquê. E é isso, justamente, eles vêm de uma igreja espiritual, né, sem qualquer autoridade e movida pelos carismas. Né? Então, quer dizer, a igreja ela é puramente espiritual, não é uma igreja que existe materialmente, realmente. Né? E, obviamente, que essa igreja não vai se identificar com a igreja católica, né? Mas vai abarcar todas as religiões, né? Todos os fenômenos místicos, né? Que Deus sopra onde quer. Então, podemos concluir. Então, ela tem outro problema. Além de ser anticlerical, ela é uma igreja espiritual, ecumênica, e não existe limites doutrinários. Né? Porque, se eu falei em língua sem qualquer lógica, né? Então não tem por que ter uma doutrina, uma coisa para ser transmitida para essas pessoas. Né? E realmente as pessoas não têm esse conhecimento, não têm talvez essa noção da teoria por trás disso. E depois, assim, obviamente você vai num lugar, as pessoas são boas, são pessoas que não vão fazer o mal, são pessoas que têm uma certa devoção à Nossa Senhora. Né? Essa é a maioria, talvez, das pessoas que vão lá. Mas por trás dessa doutrina e das consequências disso, agora dizer que eu falo uma língua estranha e estou falando com o Espírito Santo, isso aqui não dá para uma pessoa aceitar. No mínimo, ela tem que falar assim, aqui no mínimo é estranho. Né? Então, uma pessoa chegar nesse ponto e falar, não, isso está certo, aí realmente é muito complicado. Talvez não sejam todas as pessoas que vão assumir essa postura, né? Como essa ideia, né, de igreja espiritual, do Espírito Santo, obviamente vai nos remeter a Joaquim de Fiore, né? Que ele vai justamente colocar essa idade. Quer dizer, o negócio não é uma novidade, mas simplesmente uma nova cara que está sendo dada, só que agora dentro da aplicação da Igreja Católica. Né? Eles estão colocando isso aqui, introduzindo dentro da Igreja com a aprovação de várias autoridades, né? Infelizmente. Como é que funcionam as reuniões deles? Né? Eles procuram apelar muito para o aspecto emocional. Inclusive as músicas, eles têm uma técnica, isso aqui é técnica de música, que eles vão colocando a pessoa, vão conduzindo a pessoa conforme o ritmo, a música, vai criando uma emoção na pessoa. Então ela vai ficando triste, alegre. Né? Isso aqui eles vão conduzindo dessa forma. Inclusive tem pessoas que falam isso, que conhecem música, que falam justamente isso. Que fala que ele, com a música ele consegue produzir um determinado efeito e a pessoa vai aceitar aquilo. Não tem, ela está num ambiente desse jeito, né? Então isso vai provocar risos, danças, gritos, das mais variadas. Eu não consegui adiantar o vídeo disso aqui, né? Dessas coisas até... O que vai ter aqui é uma exaltação dos sentimentos, né? E a pessoa, obviamente, vai ficar com uma ideia totalmente racional, contrariando, obviamente, a própria noção de fé que nós temos.
Aqui, a questão do sentimento é uma coisa bastante complicada, porque assim, como os santos que não estão com corpo estão unidos a Deus no céu, né? Eles não estão pelo sentimento, pela parte sensível da alma. Eles estão unidos pela inteligência e pela vontade. Então isso aqui é uma malícia muito grande, porque se eu exalto muito o sentimento de uma pessoa e coloco como isso fundamento da fé, eu contrario justamente os argumentos e aquilo que Nosso Senhor falou, e de ensinar. Nosso Senhor nos atrai pelos argumentos, pela verdade. Isso move a nossa vontade que desejamos estar unidos a Cristo. Muitas vezes contrariando o que sentimos. Né? Agora, se eu exalto muito o sentimento, obviamente que isso aqui coloca uma barreira para uma pessoa se converter muito grande. Porque justamente nesse ponto, que é o que Deus não tem sentimento, que eu vou me apegar para me opor a Deus. Não sei se vocês entenderam a maldade disso, dessa situação. Se eu exalto o sentimento de uma pessoa e ela vai destruir totalmente sua inteligência, como diz, uma coisa totalmente irracional, eu vou colocar uma oposição na conversão dessa pessoa. Entendeu? Então, quer dizer, é uma malícia que vai levar a consequências, porque se uma pessoa falar qualquer coisa e está tudo aceito, ocorre uma oposição na conversão dessa pessoa. Uma maldade tremenda, que é fruto do modernismo. Hein? O modernismo tem esse princípio. Tá? No fundo é ignóstico. O sentimento é uma coisa complicada, né? Porque assim, ele tem uma parte, o sentimento correto, ele tem uma parte racional, intelectual, eu gosto de uma pessoa e compreendo que aquela pessoa é boa, tenho uma vontade inclinada, e se eu perco aquela pessoa, eu vou ficar triste. Né? Mas ele tem uma ordem. Né? Mas o fato é que em Deus não há sentimento. E não havendo sentimento, neste ponto, nós não estamos unidos a Deus. Porque ele não tem nele, nós vamos nos unir pela inteligência e pela vontade. Se eu coloco que a fé é somente o sentimento, eu coloco uma posição completa contra Deus. Eu faço uma coisa totalmente opostas e aquilo que não vai me unir a Deus. Né? A pessoa fica escrava da sua própria paixão. Né? Fica um bicho. Aqui, já adiantando bastante, temos assim o que foi o verdadeiro Pentecostes, que é uma das coisas que eles falam, né, bastante. Falam que essa unção do Espírito Santo é o Pentecostes a operar nas pessoas. Né? E você vê que o Pentecostes é totalmente contrário, né? A média de Pentecostes, inclusive, né? É contrário ao que eles falam. Quando os apóstolos estavam reunidos e receberam o Espírito Santo, eles não falavam coisas estranhas. Eles falaram na língua deles e as pessoas compreendiam na língua própria. Isso que eles ficavam admirados. E não falavam coisas malucas e totalmente sem sentido. Eles explicavam verdades, as pessoas entendiam na sua própria língua. Isso sim é falar em línguas. Né? Não é coisas totalmente irracionais e sem sentido. As pessoas compreendiam o que estavam falando. Bem, mesmo a oração, né? Aqui, vou colocar aqui, a oração é uma coisa interessante, porque quando eu pergunto para o Nosso Senhor como é que rezar, o Senhor ensina como rezar, ensina o Pai Nosso. Ele não fala qualquer coisa. Ele ensina o Pai Nosso. Quer dizer, não é para falar qualquer coisa, nós temos uma oração dada por Deus que a gente reza. E justamente aqui, né, que vai colocar a oração do Pai Nosso, né, que é como devemos rezar. Outra coisa que também se opõe claramente a eles é a conversão de São Paulo. São Paulo, quando se converteu, tudo bem, foi uma coisa extraordinária. Mas ele se converteu, mas depois ele foi conferir se aquilo que ele recebeu estava com São Pedro. Ele foi verificar. Ele foi verificar se aquilo que ele recebeu, quer dizer, São Paulo recebeu internamente realmente uma conversão milagrosa extraordinária. Mas ele foi verificar, peraí, mas é assim mesmo? É isso mesmo? Né? Vamos conferir. Né? E uma coisa que eu acho também que é bem interessante, essa questão da revolução eu coloquei como revolução da língua, né? Que é um caminho que a gente percebe. A missa em latim, a oração da igreja em latim. Para as pessoas entenderem, se passou por vernáculo. Afinal de contas, né? As pessoas têm que entender. Com o modernismo, o vernáculo, as palavras começaram a mudar o sentido. Então, pegam a mesma palavra e aplicam um sentido diferente. Quer dizer, eles foram destruindo o latim, colocou em vernáculo para compreender, não bastando isso, esse sentido do vernáculo foi alterado, e agora, no final, com eles, fala-se qualquer coisa e de forma totalmente irracional. Quer dizer, eles foram destruindo as orações de uma forma gradativa,
até chegar nesse ponto que é o Espírito Santo que fala de uma forma totalmente irracional. Outro ponto que seria bom um padre da renovação carismática responder é com relação aos sacramentos. Quando eles vão ministrar os sacramentos, o Espírito Santo não atua? Quando foi definido os sacramentos, aquelas palavras do sacramento, não teve atuação do Espírito Santo na igreja que definiu aquelas palavras de forma específica e precisa? Se o Espírito Santo atuou aí e colocou palavras claras, precisas, específicas, então tem uma contradição. Ou o Espírito Santo atua de forma clara e precisa, ou ele atua de forma confusa e totalmente irracional. Ou então eles têm que negar que o Espírito Santo atuou na igreja. Ou na hora de administrar um sacramento, não tem atuação de Nosso Senhor, do Espírito Santo especificamente. Né? Se tem atuação, o padre tem que usar as palavras corretas definidas, não são palavras quaisquer. Ele não pode simplesmente inventar qualquer palavra para administrar o sacramento, isso não tem validade. Então, mas se o Espírito Santo está atuando, né, segundo eles, então eles têm que reconhecer, ou o Espírito Santo não atua na igreja, ou atua na igreja. Se atua na igreja, ele definiu o sacramento de forma clara e precisa. Então isso é contrário ao que eles fazem. Não tem escapatória. Ou atua ou não atua. Não pode ser os dois. E Nossa Senhora, obviamente não deixar de exaltar Nossa Senhora, né, que é como ela esmaga as heresias, né, que é bem interessante. Nossa Senhora cheia do Espírito Santo, quando tem a encarnação, ela vai para a casa de sua prima Santa Isabel, né, e Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, vai falar, bem-aventurado tu és que crês, porque vai fazer algum complemento, não grifei aqui, né? Ela fala que Nossa Senhora é bem-aventurada, quer dizer, Santa Isabel, cheia de Espírito Santo, ela não falou em línguas. Ao contrário, falou uma língua, falou uma palavra cheia de verdade e totalmente compreensível. Também não, ela compôs o Magnificat. Exatamente, é exatamente isso. Que é ultralógico. Né? Então, quer dizer, você vê que quando o Espírito Santo atua, né, quer dizer, seja no Evangelho, seja na tradição da igreja, ele não vai falar em línguas e coisas irracionais. Né? A Nossa Senhora, pois é, né? Não tem limite. Isso aqui é para mostrar um absurdo, que assim, eu até brinco, né? Falo assim, falar sobre a RCC, ao mesmo tempo é muito fácil, né? É só mostrar aquele vídeo, né? Mostrar o absurdo que é, mas é difícil, porque assim, como é que você explica o negócio daquele? Né? Como é que você fala sobre o racional? Né? Fica difícil, uma coisa totalmente incoerente. Né? Aqui, é uma aula curta, né? Aqui então podemos fazer uma conclusão que a origem da RCC ela é má, ela é de origem protestante, então tendo uma origem ruim, não vai dar bons frutos. As pessoas, inclusive, acabam abandonando a fé e vão para os cultos protestantes. Né? Ela é irracional, ela contraria a razão. Ela é contra a igreja, né? Ela vai contra o clero, porque se teu clero para ensinar, não sendo necessário mais a atuação do sacerdote para explicar, nem do Papa, né? Também, principalmente do Papa, não tem. Se o Espírito Santo atua diretamente, né? Ela vai contra a liturgia católica, porque é cheia de palavras precisas. O padre não pode inventar nada na liturgia. As palavras são precisas. Na missa, nos sacramentos que ele vai ministrar, ele não pode inventar qualquer coisa. As palavras são definidas. Né? Ele tem um sentimentalismo, né, que vai se opor à fé católica, que é a adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus, não do nosso sentimento àquilo que é revelado, né, que é o único critério de verdade. Aquilo que eu sinto bem é bom, aquilo que eu sinto que me faz mal é mal. Né? Esse é o único critério que eles acabam utilizando para a definição. E, obviamente, que como ficou mostrado, eles são contra a Sagrada Escritura e a tradição da Santa Igreja, né? Porque na Sagrada Escritura fica evidente que quando teve a atuação do Espírito Santo, claramente, sem dúvida, que demonstra, está até escrito, não foram ditas palavras irracionais, né? E a tradição da Igreja, com as definições dogmáticas, acabam também contrariando eles sobre esse aspecto. Na verdade, era só isso, não era uma coisa muito extensa. Eu acho que para tentar pegar pelo menos um pouco da essência do que é a renovação carismática, curta, direta, eu também não consigo, né? Porque assim, na verdade,
Tem muita coisa, tem a questão de curas que eles praticam, mas assim, inclusive um paralelo que eles fazem. Então, eu pego uns artigos que eles vão colocando e vão traçando desde o pietismo até a renovação. É bem interessante. Isso aqui, eu não peguei, eu consegui esse artigo hoje praticamente, mas por isso que eu não conseguia introduzir isso aqui, né? E outra coisa também que é bem interessante, que nessa, eu não coloquei aqui, São João da Cruz fala que quando você começa a falar em palavras estranhas, isso é a sua atuação do demônio. Isso aqui é claramente, na vida espiritual, a pessoa começa a falar por coisa estranha, não é Deus que está atuando, é o demônio. É o demônio. Inclusive em 1900, quando teve um fato que deu origem ao movimento pentecostal, que foi reconhecidamente uma atuação demoníaca. A forma como foi feita aquilo lá, que os estudiosos falam que aquilo lá não podia ser uma coisa... Teve uma atuação sobrenatural, mas aquilo lá foi demoníaco, pela situação, por tudo que aconteceu. Né? Então, para registrar, acho que isso aí também é importante deixar claro. Tá? Mas, vamos rezar para encerrar? Pronto, então estou andando a ficar. Pai do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílios cristãos, São José, Pai do Espírito Santo também.